O nosso corpo, ele dá sinais aí de quando tem algo errado com a nossa saúde. Você já parou para perceber e observar? Algumas vezes, né, esse sinal ele vem nas unhas. Sabia disso? É sobre isso que a gente vai bater um papo e entender um pouquinho mais com a doutora Patrícia Lima, que é dermatologista. Muito bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Que bom tê-la aqui conosco. Uma honra. E conhecer, né? Às vezes a gente fala em tantas coisas e às vezes a gente esquece das unhas que falam tanto, não é verdade? Sim, falam muito. Só de olhar para as unhas, a gente percebe se a pessoa é saudável ou não? Sim. A afecção mais comum das unhas são as micoses, né? Que é o que todo mundo se importa. Quando fica com a manchinha, tanto nas mãos quanto nos pés. Então, é um sinal de que alguma coisa já está acontecendo ali. A unha brilhar, isso é sinal de unha saudável? A unha ser mais durinha, é sinal de saudável? Sim, ela é mais durinha, com uma coloração mais homogênea, porque a unha ela tem queratina e a parte dela, a maior parte dela é queratina dura, que dá essa rigidez, que ajuda a gente na função tátil, né, de movimentar. Sim. Então é importante que as unhas são importantes também para a nossa proteção, assim como a pele. E a alteração das nossas unhas, doutora, ela depende o quê? De fatores externos, por exemplo, a nossa alimentação, ela vai trazer ali uma resposta imediata na nossa unha. O que mais influencia essa questão assim das unhas? Interfere, tanto que a desnutrição é um dos problemas. Então, às vezes, uma paciente está com uma anemia ou com uma carência de vitamina, aquilo reflete tanto em cabelo, quanto com a queda capilar, quanto também nas unhas. Então, às vezes, um consumo adequado de vitaminas, de oligoelementos, é essencial também para as unhas. Quando, às vezes, as pessoas vão pegar neném, vai operar, sempre manda tirar os esmaltes. Por causa para observar coloração, essas questões? Não, é mais uma questão de se tiver que aferir alguma coisa, colocar no dedo, né, para não interferir. Eu achava que tinha a ver com coloração, alguma coisa assim. Não, para cirurgia não interfere muito não. Vamos falar então, as possibilidades de falta de saúde na unha são muitas, né? São muitas. Às vezes não são muito conhecidas por nós, mas tem muitas possibilidades, tem muitas questões que às vezes a gente pode estar sendo acometido por elas e não saber que é algo dizendo não está saudável, tem alguma coisa. Sim. E às vezes, por exemplo, doutor, tem alguma coisa específica na unha que é assim, esse tipo de coisa é um problema de anemia, esse tipo de coisa é um problema no seu fígado. Isso acontece na unha? Acontece. Tem alguma? Tem algumas alterações que digam se a pessoa tem um problema hepático, por exemplo. Tem algumas que são típicas de cirrose. Tem um formato da unha que prediz uma doença cardiovascular. Lógico que não são dados isolados, né? Sim. É um conjunto de sintomas, mas a unha, ela é um sinal. Gente, então vamos conhecer algumas aí. Vamos colocar, eu queria colocar essa imagem da unha saudável, né? Delimitar aí a anatomia para destrinchar as patologias. Explica pra gente, doutora. A unha saudável, ela vai ter um aspecto mais rosado, ela vai ter um formato regular. Você vê que nas bordinhas ali, né, na cutícula, tá tudo certinho, então não tem nenhum desprendimento da lâmina ungueal. Ela tá toda homogênea, não tem nenhum tipo de manchinha. Ali tá uma unha com esmalte mais clarinho, mas você vê que é uma unha saudável. Aí, no caso aí, delimitando aí essa anatomia, você vai observando com relação a essa unha. Dependendo da região. Então, por exemplo, a gente chama de matriz quando tá naquela região próxima, aquela meia-lua, que a unha forma, aquela parte branquinha ali é a matriz. Ao redor a gente tem o leito ungueal, na pontinha tem a parte mais distal. Aí cada alteração ela vai ter uma localização específica para a gente identificar qual tipo de doença. Por exemplo, uma unha que às vezes não cresce. A pessoa, não, minha unha não cresce, ela está sempre curtinha. Isso pode ajudar no diagnóstico de às vezes alguma coisa que a pessoa tem? Porque o ideal seria todas as unhas elas crescerem? As unhas elas têm um padrão de crescimento. A das mãos elas crescem um pouquinho mais do que a dos pés, em torno de 0,3 milímetros por mês. Então, se essa velocidade ela está diminuída, ela pode também contribuir. Pode ser a desnutrição, pode ser uma doença cardíaca, pode ser uma doença neurológica. Então, tem que ter um parâmetro de investigação maior, de exames. Um outro tipo de unha também, gente, é a unha psoríase. Eu queria que colocasse a imagem para a doutora explicar para a gente.
A psoríase, acho que a maioria conhece como uma alteração que dá na pele, Sim. né? Aquelas placas. Nuca, cabelo, cabeça, braços. Cabelo, corpo. Sim. E quando dá essas alterações na pele, em torno de 50% vão ter também alterações ungueais. Então, dá uns pontinhos, uns furinhos ali, talvez não dê para ver perfeitamente, e dá essas manchinhas mais na pontinha, uma mancha mais amarelada. Isso, essa parte branca maior. Ela também, a unha fica Ela fica mais opaca, sem viço, né? Vamos dizer assim. E irregular aí, também. Irregular. Ali tem mais de uma alteração para uma mesma doença. Mas ali prediz um caso de psoríase, que é muito comum. No caso ali, pegou a unha, mas por exemplo, pode pegar até o dedo ali. Pode pegar até menor, o dedo. Pegou também ao lado, pegou um pouquinho do dedo também, né? Pode pegar o dedo, a gente chama de paroníquia. Pode acometer Como chama? Paroníquia. Paroníquia, entendi. E qual que é o tipo de tratamento para esse caso? Geralmente corticoide, ou corticoide de passar, às vezes um esmalte, uma pomada, ou às vezes até infiltração na região da unha, embaixo da unha. Dependendo, se for muito refratário, tem que passar algum medicamento oral por um tempo maior. Essa embaixo da unha é dolorosa? Com certeza. Eu fiquei imaginando, eu falei assim. Tudo na unha é muito doloroso, né? Na região embaixo. Não tem como. Mas cada caso é um caso. Vai depender se é uma doença que está progredindo muito tempo, a gente tem que entrar com alguma medicação sistêmica. E por exemplo, corticoide, mesmo passando, ele dá esses efeitos do corticoide, por exemplo, de inchar, essas coisas? Não, tópico não. É mais tranquilo? É mais tranquilo. O oral, por tempo prolongado, o comprimido, né? Sim. Aí sim tem esses efeitos mais comuns, mas o tópico não. Tem uma pergunta, pode mandar seu nome, o nome da sua cidade aqui. Tem um falando, sou a Rosinha do Quebra-Pé em Castro Alves, na Bahia. Oh, menina, um cheiro pra você. Bom dia. Unha encravada pode ser alguma deficiência? Não, geralmente a unha encravada é mais por questão de anatomia, o corte errado, né? Ou o uso de sapato frequente, então causam traumas na região. Aí é interessante, além do dermatologista, tem hoje os profissionais, os podólogos, que eles até dão uma orientação mais precisa, eles falam direitinho qual deve ser a forma de corte, tem umas plaquinhas que colocam para o crescimento ser regular. É mais questão de anatômica e de trauma frequente naquela região. Entendi. Vamos ver as unhas líquen plano. Essa daí eu não conhecia, não. Líquen plano, ele também é uma doença que dá alteração de pele. E quando realmente dá nas unhas, é bem feio, né? Quando dá nas unhas, ele forma uma fissura, tá vendo? Ela chega, toda a extensão da unha forma uma fissura longitudinal. Parece ser bem fininha a unha, ou a impressão? Além disso, ela fica mais opaca e quebra com maior facilidade. Tanto o líquen plano quanto a psoríase são doenças de pele que dão alterações de unha também. São bem características. O que pode levar o líquen plano? Líquen plano é uma doença que tem multicausas. Dentre elas pode ser medicamentos, pode ser alguma... tem muita função. Pode ter alguma alteração, alguma dermatite, predispôs. Tem causas frequentes. E normalmente o líquen plano... Em pouco tempo ele desenvolve isso ou ele demora? O líquen plano na unha? Geralmente ele acompanha a doença. É difícil a gente observar tanto só alteração na unha antes de ter a lesão de pele, diferente da psoríase. Sim. Mas demora um tempo para a pessoa observar. Tem mais uma outra unha, que é a unha manchas brancas nas unhas, leuconíquias. Essas, eu lembro quando a gente brincava, o pessoal falava assim, quantos branquinhos você tiver, quantos presentes você vai ganhar, aniversário. O que são? Isso é uma falta, sei lá, de cálcio ou excesso de cálcio? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? É mito? É verdade? Não, de cálcio não. Essa é uma alteração, uma das mais comuns, né? Geralmente a gente questiona muito mulheres, principalmente, pelo contato frequente com água. Então, as donas de casa ou a profissão que tem um contato direto com água, com substâncias de produtos de limpeza, tem a chance maior de dar essas manchinhas. Às vezes, elas representam desidratação. Com água. Água gelada, água quente, não interessa. De lavar, de mexer com a limpeza em casa toda hora, né? Por isso que a gente orienta muito a questão de uso de luva. Sim. Para evitar que essas unhas, porque pode acometer por fungos.
Olha, Então, a gente tem fungos tanto nas unhas das mãos quanto dos e pés. o que fazer nesse tipo de situação, doutora? Então, para evitar as manchinhas é o uso da luva. Geralmente a gente até orienta uma luva de algodão embaixo daquela luva que elas costumam usar com maior frequência para evitar alergia também, porque pode dar uma dermatite de contato, além das unhas. Tem aqui, ó, bom dia, sou a Cássia de Araçatuba, São Paulo. Trabalho com faxina, minhas unhas não crescem, elas esfarelam. Será que tem a ver com o produto ou às vezes pode ter a ver também com a saúde dela? Tem a ver com o produto, tem a ver com o excesso de água, porque se a gente pensar, a unha ela tem que ter água, ela tem que estar hidratada, mas esse excesso vai gerar uma unha opaca, uma unha sem vida. Então, por isso que é importante ela proteger enquanto estiver fazendo os trabalhos domésticos ou na profissão, para não ficar esse contato frequente com a água. Senão elas ficam quebradiças. Tem mais um outro tipo de unha que são as manchas escuras nas unhas, gente. Queria que colocassem essa imagem aí dessas manchas escuras nas unhas, que podem ser nevo ou melanoma. Nevo, né? Eu falei assim, será que é nervo? A pessoa, quando a gente não conhece. Nevo. Tem até diante disso, tem uma pergunta aqui, não sei se é esse caso, lá da Bahia. É a Milena de Mata de São João. Ela falou que tem uma lista preta em uma unha. O que deve fazer? Será que é isso daí? Não sei. Quando a lista preta ela é regular, ela tem uma espessura certinha, geralmente só no meio da unha, ela pode ser, névoa que a gente fala é pinta. Igual a gente tem pinta em pele, pode ter na unha. A gente não preocupa tanto. Quando essas manchinhas são mais grossas, mais largas, de formatos irregulares, atingem até o dedo. Regular. Essa é regular. Ela seria um caso, vamos dizer assim, fisiológico, que pode acontecer. É até racial. Tem gente que tem uma propensão maior. Quando ela se torna irregular, tem umas mais espessas e outras mais fininhas. Pode predizer um melanoma, porque melanoma também acomete unha. Como tipo de tratamento? Não, esse não tem que fazer nada. Esse tipo que é regular, que é certinho, é benigno. Não tem nenhum tipo de tratamento, nem que vai clarear, nem que vai sumir, mas não prediz câncer, não tem que se preocupar. Agora, quando indica que é um melanoma, tem que ser tirado. Tem um outro tipo de que eu queria que colocasse na tela, que é no caso de verruga ou câncer ao redor das unhas. Qual a diferença de um para o outro? Essa para a gente entender. Essa aí, ela possivelmente é verruga, mas é porque a gente quis dizer que tanto verruga quanto um câncer, eles podem acometer a região periungueal, que ficam essas lesões mais elevadas, né? Então aí o dermatologista tem que vir com o auxílio de um que a gente chama de dermatoscópio, que é um aparelhinho que vem em aumento, e ver se tem características de verruga ou se pode ser um câncer de pele. Tem uma, aqui até não é específico assim, mas é bom, eu acho que a senhora pode ajudar. Bom dia, me chamo Larissa, tenho 27 anos, moro na Lapa, Curitiba, Paraná. Deus abençoe, querida. Estive aí esse final de semana. Tenho uma dificuldade imensa de parar de roer as unhas. Gostaria que a doutora desse uma dica para quem sofre esse mal. Tem alguma coisa, doutora, que pode ajudar? É porque tem muita gente que rói unha, né? Muita gente. Mulher, homem. Isso aí, na verdade, é um estresse, né? Que você acaba colocando ali uma válvula de escape, né? Geralmente as pessoas mais ansiosas, né? Que veem naquilo como uma fuga. Mas a forma de prevenção é mais o psicológico mesmo, trabalhar aquilo. Antigamente o povo falava de passar pimenta, mas o moreto não. Então, é psicológico, trabalhar o emocional. Ô, gente, o pessoal tá mandando até foto. Olha isso aqui. Uma foto. Assim, isso pode ser o quê? Quando não está em um pé, está no outro. Olha isso aqui. Close aqui. Doutora, eu vou mostrar aqui, primeiro vou mostrar. O que seria isso, doutor? Dá para, olhando assim, dá para ter uma noção? Pode ser uma que a gente chama de onicomicose. Aqui, ó, tem uma outra. É provável que seja. É onicomicose.
para ter certeza do diagnóstico, tem um exame super simples que ela pode fazer lá na cidade dela, que é um raspado debaixo da unha, para ver qual fungo que tem. E aí ela procura o dermatologista para um tratamento. É até o próximo tópico lá, ó. A onicomicose. Essa está um pouco mais judiada do que a dela. A onicomicose, ela pode ser mão e pode ser pé? Pode ser mão e pode ser pé. Quando é pé, o tratamento é até um pouco mais difícil, ele é mais demorado. Nas mãos a gente tem em torno de 6 meses para ter uma resposta. Nos pés, em torno até de 12 meses, 1 ano. É um pouquinho mais chato o tratamento, mas é benigno. Tem também a onicomicose dos pés, eu queria que colocasse. Tá até um pouco parecida com a dela, né, da foto. Ela é como se fosse comendo a unha, né? Além da mancha amarelada, você vê que a pontinha que foi quebrada ali, ela tá até mais espessa. É como se a unha ficou opaca com essa mancha. Provavelmente tem um fungo associado. Ô, gente, o povo tá mandando foto dos pés aqui. Eu tô tentando entender, porque quando a pessoa não entende... Olha o que está escrito aqui. Gente, coloca o nome da cidade de vocês também. 41, não sei que lugar, coloca aqui a cidade. Tem uma aqui que ela falou o seguinte, eu vou te mostrar, né, para ver se dá. Bom dia, sou de Curitiba. Minha unha está uma parte fofa da ponta. Por que será? Aí vem a foto. Eu não consegui enxergar a fofa, não. Essa eu já não consigo enxergar. Às vezes, o meu olho aqui não está muito bom, né, gente? Essa tem que visualizar. Fofa? É que a gente fala que opaca, é como se embaixo da unha ficasse mais opaco mesmo, às vezes dá um crescimento irregular. Isso aí tá com cara de pé de homem. Mas aí tem que fazer também o exame de micológico direto, que a gente chama, que é esse raspadinho debaixo da unha. Olha, para ver o fungo. Nossa, aqui, muita gente. Você tem alguma coisa aí, Serginho? Não, a unha tá boa. Mostra a unha pra doutora. Mostra ali, dá um close na unha do Serginho. Vamos ver. Tá saudável, tá saudável. Não vou, pelo menos nos próximos 40 anos, não vou morrer, não, né? morre, não. Então tá bom. Eu não vou morrer de unha, caramba. Você vai morrer com essas unhas tudo sua. Não, essas aqui vão embora. A gente vai cortando. Tem uma aqui que é a Andréia também. Curitiba. Gente, hoje Curitiba, parabéns, hein? Vocês estão que estão, galera de Curitiba. Aí, ó, eu coloquei os pés nessa cidade abençoada e estive em Ponta Grossa pregando esse final de semana. É a Andréia. Ela falou assim que as unhas delas são moles. Quando elas vão crescendo, né? Tem algum exame para fazer? E fala que vai lascando também. Tem. A investigação mais comum que a gente faz é dosar exames para ver se a tireoide está normal, se a vitamina D, vitamina B12, se tem algum tipo de anemia, então a gente pede ferro, ferritina, um hemograma. Sim. E aí, se tiver algum tipo de alteração, tem que tratar primeiro a doença de base, né? Que a gente tem que primeiro ir na causa. Sim. E tem algumas coisas que auxiliam. Tem alguns esmaltes que deixam a unha mais firme um pouquinho. A biotina, que muita gente tem costume de tomar, biotina comprimido. Mas vai depender da causa, porque cada caso é um caso. Teve aí, pessoal de Angra, né, que mandou. A Passou Márcia de Angra dos Seis. Minhas unhas, é outra de Angra, descamam muito. Já fiz densitometria óssea. Está tudo bem, tenho 46 anos. Descamam muito? Provavelmente a unha não está bem hidratada, tem que ter um cuidado. Tem que avaliar, é difícil avaliar dessa forma, né? Tinha que olhar de pertinho. Mas a densitometria, imagino que é para ver se não tinha alguma outra coisa associada. Menos mal que está tranquilo. E também, eu queria que colocasse na tela aí, o caso de tumor glômico. É muito comum, doutora? Não é tão comum. Mas quando acontece, limita um pouco a vida do paciente. Isso acontece na mão, no pé? Na unha, geralmente na unha da mão. Porque a pessoa sente dor, uma dor muito forte. Até o toque da unha, ela sente uma dor. Às vezes não é tão visível, você não consegue identificar só de olhar. Mas de encostar na pontinha do dedo já dói. Então aí nesse caso a gente pede ou um raio-x ou uma ressonância, na maioria das vezes uma ressonância, que aí identifica o tumor. E quando identificado, ele tem que ser retirado, tem que passar por uma cirurgia e rebater aquele tumor. Quero agradecer imensamente. Quero agradecer imensamente, foi uma honra. E tem pergunta aqui que nem deu para responder, mas pessoal, né, participando. E você vê como é comum, né, doutora? Muito comum.
Muito frequente. É um assunto que dá pano para manga. Deixo o convite para você retornar. Volte. Obrigada, sempre foi um prazer. Uma honra ter você aqui conosco. Obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.